Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora a gente vai tirar a nossa dúvida aí que ficou antes de nós irmos para o intervalo. Então, doutora, é possível que a gente tenha uma alergia alimentar ou quando se trata da alimentação só tem intolerância? Não, é possível que tenha alergia e intolerância, mas são coisas diferentes, né? A alergia é uma doença de hipersensibilidade. O corpo desenvolve um anticorpo contra um determinado alimento que ele considera que não é adequado para você. Então, ele produz esse anticorpo e você tem uma reação alérgica. Essas reações alérgicas, elas têm o potencial de gravidade, né? São reações mais graves, pode dar urticária, broncoespasmo, que é o chiado no peito, e até anafilaxia, chamado choque anafilático, né? Então, pode ser reações mais graves. Diferente das intolerâncias. As intolerâncias alimentares é um problema de digestão. Por exemplo, quem tem intolerância à lactose é porque não está produzindo adequadamente a lactase, que é uma enzima que degrada o leite. Então, como o leite não está sendo bem digerido no organismo, você acaba tendo sintomas de mal-estar. Pode ter náusea, vômito, diarreia, dor abdominal. Então, são mais sintomas relacionados ao trato digestivo, até mesmo dor de cabeça. Mas não tem o potencial de gravidade como as alergias têm. Então, uma coisa é uma doença de hipersensibilidade, a outra é um problema de má digestão. As intolerâncias são relacionadas à digestão do alimento. No caso da hipersensibilidade, tem como ser tratado até que essa pessoa consiga ser tolerante àquele tipo de alimento ou não existe essa possibilidade? O que se observou é que alguns alimentos, sim, as pessoas desenvolvem uma tolerância com o passar do tempo, o que é natural. As crianças que têm alergia ao leite, já quando são lactentes, muito bebezinhos, né? Elas desenvolvem uma tolerância. Aos 3, aos 5 anos, a tendência é que sempre a criança desenvolva uma tolerância. Mas alguns alimentos, como o camarão, frutos do mar, peixe, não se observa isso. A tendência é que as pessoas que têm essa alergia desde o início passem a vida toda com alergia, elas não desenvolvem tolerância. A Marinette... Ah, não. A Marinette é a esposa dele, do Valdeci, e ele quer saber sobre a alergia que ela tem do cheiro do perfume. Ele diz que ela tem muitas alergias e até do cheiro do perfume ela tem alergia também. Ele quer saber o que eles podem fazer. Então, tem que tratar a doença de base. O que eu aconselho? Realizar os exames, esse mesmo que a gente falou, que é o prick test realizado no braço, que são várias substâncias, cerca de 30 substâncias que são testadas, né? E fazer o tratamento específico, né? Se ela fizer o tratamento específico para a alergia dela, ela melhora essa alergia, os sintomas relacionados ao odor forte do perfume. Em relação ao tratamento, então, existem diferentes tipos de tratamento para as diferentes substâncias. Sim. Por exemplo, se uma daquelas bolinhas que deu no braço foi o mofo, então existe um tipo de tratamento para alergia a mofo. Existe a vacina específica para aquilo. A imunoterapia, que é o tratamento com vacina, ela é específica. Não existe uma vacina para todo mundo. A vacina, ela é direcionada para as substâncias que deram positivas no seu teste. Por exemplo, eu fiz um teste nessa senhora e deram 3 tipos de ácaro, né? A vacina dela vai ser composta em proporções que dependendo da reatividade do teste, 50% de um determinado tipo de ácaro, 25% de outro e 25% de outro. A vacina dela é esta, mas é específica para ela. Outro paciente vier, faz o mesmo teste e a vacina dele é outra. Então, essa vacina ela é específica para aquele paciente. Não se encontra em farmácia a vacina. Mas o furo é um só? O furo da vacina Isso, é um só. É um só. E no caso, as crianças são tratadas dessa mesma forma, também a partir de vacina? Ou existe algum outro método? Não, tem o tratamento medicamentoso e a vacina. Porque o tratamento medicamentoso ele tem uma ação rápida para tirar a criança da crise, daquele incômodo, né? Já a vacina, para desenvolver a tolerância, ela é um tratamento de longo prazo. Então, as crianças fazem os dois, na verdade. O tratamento medicamentoso e a vacina. Quando a vacina começa a agir, a criança passa a diminuir a necessidade do tratamento medicamentoso. E a vacina da criança ela pode ser oral, gotinha, ou injetável.
Aí vai depender muito da escolha Tem da uma mãe. vantagenzinha, né? Não precisa daquele furinho. A oral, né? Isso, a oral tem aquela... A oral, sim, não precisa do furinho, só que a oral, ela é feita 3 vezes por semana e a injetável é 1 vez por semana. Então cada uma delas tem as suas vantagens. Isso, cada um tem a vantagem e desvantagem. Se a escolha é feita muito pelo estilo de vida dos pais, né? Se os pais, é possível levar a criança no consultório toda semana para fazer a aplicação, ou se não é possível, é melhor fazer a vacina oral, mesmo que seja 3 vezes por semana, porque é necessário haver uma disciplina. Essa vacina, ela não é uma dose constante a cada aplicação. Eu vou aumentando a concentração da vacina e aumentando o volume. E para ela ir desenvolvendo a tolerância com o passar do tempo. Então, o tratamento contínuo é necessário. Não pode haver esquecimento, não pode pular doses. Então, tem uma série de situações. Doutora Evelyn Vitória, do São José 1, quer saber se tem a possibilidade de nenhum dos testes detectar qual tipo de alergia a pessoa tem. Sim. Acredito que seja aquela alergia que a gente nunca... Aquela que a gente falou no início, né? Que nunca descobre o que é, tem sempre alguma coisinha empoladinha, ou então coça muito, mas a gente nunca descobre de onde vem. Sim, é possível, é porque são várias substâncias que podem causar alergia. E se trata de rinite, eu não sei se ela está falando especificamente da rinite ou se é uma urticária. E ela não diz. Se for a rinite, é provável que a gente, se for alérgico, a gente descubra. É muito difícil não descobrir as causas da rinite. Mas existem rinites não alérgicas. Então, a rinite tem outra causa, pode ser rinite vasomotora, que é por mudança de temperatura, né? Rinite gustatória, quando ela come, é um reflexo. Então, assim, 80% das rinites, elas são alérgicas, mas 20% não são alérgicas. E aí não vai ter o benefício da vacina, nesse caso não está indicada a imunoterapia. A Carla Oliveira, aqui de Manaus, pergunta se existe algum tratamento natural para as alergias. Tratamento natural? Natural. Não, evitar o contato. Por exemplo, se trata, eu digo como um tratamento natural, se você tem alergia a peixe, você evita o peixe, né? Mas tratamento fitoterápico são paliativos, melhoram. Por exemplo, está com tosse, toma um xarope e melhora. Você está tratando o sintoma relacionado à alergia, mas não está tratando a alergia. É o que acontece quando a gente toma os antialérgicos, porque na maioria das vezes eles nos salvam, né? Isso. Então esse antialérgico não está tratando a causa daquela alergia. Está tratando o sintoma que já aconteceu. Em relação à possibilidade, por exemplo, do alimentar, existem algumas pessoas que têm aquela porcentagem de alergia, que, por exemplo, pode ter 25% de alergia à lactose, e existem pessoas que têm 100% de alergia à lactose. Então, existe essa diferença também? Ou se eu tenho alergia à lactose, por exemplo, eu não posso de jeito nenhum encostar em alguma coisa que exista à lactose? É intolerância à lactose. Essa é a diferença da intolerância para alergia, então? É intolerância à lactose. A intolerância à lactose tem pessoas que são mais intolerantes, que não podem tomar nada de leite e mesmo comer seus derivados, como queijo, bolos, tudo que for feito de leite. Se a pessoa tiver muita intolerância, vai ter sintomas relacionados, vai passar mal, né? E tem pessoas que não, que toleram um pouco da ingestão do leite quando elas ainda conseguem produzir um pouco da enzima que é a lactase. Então, em relação à intolerância à lactose, existem graus, tem pessoas mais intolerantes que outros, diferente da alergia. A alergia, quando é a proteína do leite de vaca, né? Mesmo aos mínimos contatos, a pessoa tem os sintomas relacionados, independe da dose. Nós temos uma frase aqui que diz assim: em uma alergia alimentar real, o sistema imunológico produz anticorpos e histamina em resposta a um alimento específico. Aí, o que me chamou a atenção foi essa questão do sistema imunológico. Se o nosso sistema imunológico não estiver, vamos supor, suficientemente bem, é uma possibilidade, uma abertura, digamos, para que nós tenhamos algum tipo de alergia? Ou para que se desenvolva algum tipo de alergia que está dormindo, não sei, alguma coisa do tipo? A gente desenvolve alergia quando se expõe ao que tem alergia, né? Então, você tem uma predisposição genética, que eu havia falado. Geralmente, as pessoas que têm alergia, elas têm história na família de outras pessoas que têm alergia. Então, você tem aquela predisposição, né? Passa a ingerir muito aquele alimento, falando de alergia alimentar, e aí, em um determinado momento, você passa a ter
alergia àquele alimento. Então, é muito comum as pessoas falarem, mas eu sempre comi isso e agora eu estou tendo alergia, mas é justamente por isso. Um fato interessante é que aqui no Brasil, a gente, principalmente na região norte, nós temos muita alergia à castanha do Pará, né? Porque as pessoas comem bastante castanha do Pará, justamente por isso tem alergia. Diferente dos Estados Unidos, que lá a alergia é muito grande ao amendoim, porque lá eles comem muito aquelas pastas de amendoim. Então, é relacionado justamente à ingestão. A gente não tem alergia a uma coisa que a gente nunca comeu ou nunca entrou em contato. É sempre a partir da segunda exposição. Então, a criança comeu ovo pela primeira vez, ela não vai desenvolver sintoma. Mesmo que se ela tiver predisposição a ter alergia. Ela vai começar a ter sintoma a partir da segunda exposição. Porque a primeira serviu para ela se sensibilizar, para o organismo dela produzir esses anticorpos. E aí, quando ela se expõe da segunda vez, aí ela começa a ter alergia. A Thaís Santos quer saber se a alergia pode levar à morte. Sim, pode. O choque anafilático, ele é uma causa de morte, sim, infelizmente. Pacientes que têm uma hipersensibilidade e um risco muito grande de exposição acidental são orientados a portar adrenalina autoinjetável, porque o tratamento que reverte o choque anafilático é a adrenalina. O que eu oriento? Pacientes alérgicos que desenvolvem sintomas graves sempre procurem o pronto-socorro e, claro, procurem um alergista para que passe a adrenalina autoinjetável. Né? Se for necessário, ela já está com a adrenalina autoinjetável. Né? Tem o caso de uma criança que saiu até em congressos, ela tinha alergia a sementes, né? Amendoim, castanha, e aí no avião a mãe dela sabia que ela tinha alergia, mas não ia dar o alimento para a criança, claro. Só que no avião eles servem aquele saquinho de amendoim e várias pessoas abriram o saquinho de amendoim e a criança teve um choque anafilático porque inalou a proteína do amendoim que ficou dentro do avião, né? Então, assim, isso aí é uma exposição acidental. Às vezes o paciente não consegue controlar. Né? Alimentação em restaurante self-service. Tem camarão, eu tenho alergia a camarão, não vou comer. Mas a colher que foi no arroz foi no camarão. A panela que fez o arroz pode ter feito o camarão. E aquela, mesmo você não ingerindo, você pode ter um contato acidental. E aí, pessoas que têm reação grave têm que portar adrenalina autoinjetável. Eu conheço uma moça, inclusive, que nunca soube que tinha alergia a camarão. Nunca tinha tido nenhum tipo de problema com frutos do mar, inclusive com o camarão. Sempre comeu e gostou muito. Mas num dia, numa ceia de ano novo, ela foi preparar o empadão de camarão. E ela não beliscou, não comeu, só teve contato mesmo. A mão dela teve contato com o alimento e ela teve um ataque alérgico, assim, sem explicação. Tivemos que levar para o hospital e tudo mais. Ela teve que tomar soro, enfim, e realmente fazer um tratamento bem pesado, justamente por causa disso. E a gente ficou um pouco apavorado, né? Porque ninguém sabia que ela podia ter algum tipo de intolerância em relação a isso. Pode. Eu oriento também pessoas que têm alergia a camarão, peixe, evitar, se outras pessoas estiverem comendo, você não ter contato. O marido não pode beijar a esposa, se tiver alergia, porque você vai ter o contato. Uma pessoa não pode beijar uma criança uma pessoa comeu peixe, não pode beijar uma criança que tem alergia a peixe, porque ela pode desenvolver. Então tem que ter realmente esse cuidado, né? Nós vamos para um breve intervalo, mas quando a gente voltar, a gente vai conversar um pouco também sobre os quartos. Porque os quartos das crianças, principalmente das crianças, né, exigem um pouco mais de cuidado quando a gente lida com esse tipo de coisa, quando a gente lida com um tipo de alergia. A fronha do travesseiro, o colchão, o que será que a gente tem que fazer para esse quarto não ser um risco para a saúde dessa criança, né? Se você quer saber sobre tudo isso, é só você continuar assistindo ao seu estilo de vida. Não sai daí, já envia sua participação para a gente, que a gente vai responder assim que a gente voltar.